relógio atômico brasileiro. Tudo que possui um movimento periódico pode ser usado como um relógio. Qualquer relógio pode ser subdividido em duas partes. A primeira parte do relógio é o instrumento oscilatório para determinar a passagem do segundo. Este instrumento é provido de um processo regular, constante e repetitivo para marcar os intervalos de tempos iguais. A segunda parte possui um contador, que marca o número de ciclos que ocorreram. Da era pré-histórica até hoje, o homem teve e tem a necessidade de marcar a passagem do tempo. A primeira tentativa de se marcar o tempo foi feita usando as manifestações da natureza, como o movimento da Terra ao redor do Sol. Esta manifestação evidencia-se com o nascer e o pôr do Sol. As fases da Lua também eram um medidor de tempo ideal. O movimento da Lua, que não apenas se levantava e se punha, como as estrelas, mas também mudava de forma, crescendo de uma fina linha do início do mês até se tornar uma grande esfera brilhante no céu, para em seguida minguar outra vez. Estas observações astronômicas possuem as duas partes do relógio: um padrão de frequência que corresponde a um ciclo por dia, ou um ciclo de fases a cada 29 dias e meio, e o contador deste relógio astronômico é o calendário. Mas com a organização das cidades, o homem teve a necessidade de marcar a passagem do tempo durante um dia. Sabe-se que entre 5000 a.C. e 6000 a.C., grandes civilizações no centro-oeste e no norte da África, como o Egito, possuíam uma grande e eficiente administração, além de uma religião formal. Assim, essas culturas necessitavam organizar o seu tempo mais eficientemente, dividindo o seu dia em partes, da mesma forma como nós dividimos o nosso dia em horas. Os primeiros relógios que se tem notícia foram os relógios de sol. O primeiro foi construído por volta de 3500 a.C., o obelisco, que formava uma sombra que se movimentava conforme o Sol se deslocava em relação à Terra. Ele dividia o dia em duas partes apenas, manhã e tarde, e a divisão era marcada ao meio-dia, quando não se observava sombra alguma. Outro relógio de sol foi construído por volta de 1500 a.C., e ele media a passagem das horas, e era um modelo mais portátil do que o primeiro. Este relógio dividia um dia iluminado em 10 horas iguais, mais 2 horas crepusculares, de manhã e à tarde. Ele possuía uma longa haste com diversas marcas diferentemente espaçadas, e era orientado de leste para oeste na parte da manhã. Ao meio-dia, o relógio era girado para marcar as horas à tarde. Atualmente, temos um relógio do Sol na entrada do Laboratório Didático da Física, na USP de São Carlos. Um dos primeiros medidores que não dependiam das observações de corpos celestes foi o relógio de água, construído por volta de 400 a.C. pelos gregos. Este relógio media o fluxo de água que saía do recipiente, a uma taxa constante de um pequeno buraco próximo ao fundo do recipiente. Em 250 a.C., surgem as primeiras referências aos relógios de areia. Entre os anos 200 e 1300 d.C., foram desenvolvidos vários mecanismos astronômicos para os relógios. Uma das mais brilhantes foi a torre construída por Su Sung e seus associados em 1088 d.C. Mas o mecanismo de Su Sung incorporava um escapamento guiado por água, inventado em torno de 725 d.C. Um dos problemas deste relógio é o seu difícil controle do fluxo de água, o que levou algumas pessoas a aprimorar a técnica para a medição do tempo. Entretanto, os avanços mais significativos ocorreram no século XV, na época renascentista, onde exploradores navegavam para o alto mar na busca de novos mundos e tesouros. Mas para isso, os navegantes precisavam medir acuradamente suas posições. A latitude podia ser medida com grande precisão usando-se um sextante. No entanto, a longitude era mais difícil de determinar de forma precisa, devido à rotação da Terra. Necessitava-se de um relógio bastante preciso, mas nesta época, os relógios não eram suficientemente precisos. Foi entre os séculos XV e XVI que grandes cientistas dedicaram seu tempo no estudo de relógios mais acurados. Em 1583, Galileu Galilei observou que a frequência de um pêndulo é diretamente proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade e inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do pêndulo. Além disso, ele observou que a frequência do pêndulo independia de sua massa.
Aos 76 anos e cego, Galileu ditava ao seu filho e ao seu aluno Viviani todos os detalhes que permitiram a estes desenhar o célebre relógio de Galileu, provido de um pêndulo e um escapamento livre. Mas só em 1656, Christian Huygens planejava a aplicação do relógio de pêndulo, regulado por um mecanismo com um período natural de oscilação, mas seu relógio possuía um erro de 1 minuto ao dia. Mesmo assim, levar um relógio de pêndulo ao mar era muito complicado, pois por sua natureza, ele dependia de diversos parâmetros, incluindo sua localização e o ambiente ao seu redor. A maioria dos materiais expandem com o aumento da temperatura. Um aumento na temperatura irá aumentar o comprimento do pêndulo e a frequência de oscilação irá diminuir. Logo, continuava impossível determinar a longitude com precisão. Para estimular a busca de relógios mais precisos para fins de navegação, o governo britânico anunciou em 1714 o desafio da longitude. A pessoa que fosse capaz de inventar uma forma de determinar a posição no mar com 30 milhas náuticas após navegar ao leste da Índia, receberia um prêmio de 20 mil libras, ou o equivalente a 2 milhões de dólares hoje. Isto requeria um relógio que pudesse manter o tempo com um erro de 3 segundos ao dia. Por meio século, todos os tipos de charlatães e pseudocientistas tentaram ganhar o prêmio, mas nenhum deles conseguiu resolver o problema fundamental para a determinação da longitude no mar. Durante este tempo, John Harrison concluiu essa façanha. Usando sua intuição, conseguiu desenvolver um cronômetro marinho, que tinha a precisão de 1 segundo ao dia, compensando as variações no comprimento do pêndulo devido às variações de temperatura e às fricções. Com bons instrumentos de medida e de boa acuracidade, os navegadores necessitavam agora sincronizar os seus cronômetros a um relógio central. Na Inglaterra, os navios zarpavam do Tâmisa e observavam uma bola cair de uma torre no Observatório Greenwich, exatamente às 13 horas, até que em 1884, numa conferência internacional, o Observatório de Greenwich foi aceito como fonte de padrão mundial do tempo, que ficou conhecido como Greenwich Mean Time. Este padrão foi dominado por mais de um século. Os maiores avanços na construção de relógios acurados ocorreu no início deste século, principalmente na década de 20, quando Marison, dos laboratórios Bell, construiu o primeiro relógio de quartzo, que substituía o pêndulo por um oscilador eletrônico de quartzo. Estes osciladores possuíam uma acuracidade de 1 a 2 milionésimos de segundos por dia. A operação dos relógios de quartzo é baseada nas propriedades pisoelétricas dos cristais de quartzo, ou seja, se aplicarmos uma voltagem no cristal, ele distende e encolhe. A contagem do tempo é baseada nesta oscilação do comprimento do cristal, além do seu formato e de sua dimensão. A frequência natural de oscilação destes osciladores é de 32.768 Hz e tem uma precisão de 1 parte em 1 bilhão. Até hoje, estes cristais são largamente utilizados, principalmente na fabricação de relógios de pulso, despertadores e outros. Entre 1953 e 1967, o padrão do segundo foi baseado na rotação da Terra em torno do Sol. O tempo determinado pela rotação da Terra deve-se à uniformidade de sua velocidade de rotação. Mas observações astronômicas mostraram que a velocidade de rotação da Terra não era constante, mas diminuía com o tempo, havendo um crescimento no comprimento do dia. Uma das causas deste crescimento deve-se aos efeitos das marés, que aumentam o dia em 1 segundo por ano. Entretanto, os relógios de sol, água, os pêndulos e os osciladores de cristais de quartzo eram insuficientemente precisos para detectar tais variações na rotação e na translação da Terra. Somente as transições atômicas poderiam alcançar tais precisões, e em 1967 mudou-se a definição do segundo como sendo a duração de 9.192.631.770 períodos de oscilação do átomo de césio entre seus dois níveis de mais baixa energia. Assim, um relógio atômico é baseado na oscilação do átomo, que é periódica, e foi o físico Isidor Rabi que sugeriu em 1945 fazer um relógio baseado neste estudo dos átomos. Vamos supor um átomo hipotético que seja formado por um núcleo, um elétron e 2 órbitas, onde estas órbitas são as posições permitidas ao elétron de se movimentar. Quando o elétron se movimenta na órbita mais interna do átomo, dizemos que o átomo está em seu estado fundamental,
ou no seu nível de mais baixa energia. Para que o elétron possa se movimentar na órbita mais externa, precisamos fornecer energia a ele, tal que o elétron possa pular da órbita mais interna para a mais externa. Esta energia em excesso é fornecida ao elétron quando incidimos uma radiação eletromagnética sobre ele. Como os elétrons tendem sempre a procurar um nível de energia mais baixo, ele naturalmente libera esta energia em excesso, na forma de radiação, voltando a ocupar a órbita mais interna. Assim, nos átomos, o movimento oscilatório é o movimento de transição de elétron entre dois estados de energia. Esta transição sempre ocorre quando radiação é emitida ou absorvida pelo átomo e possui uma frequência única proporcional à diferença de energia entre as órbitas do elétron. Esta radiação absorvida ou liberada pelos átomos nada mais é do que uma onda eletromagnética de comprimento de onda lambda. O tempo que esta onda leva para completar uma oscilação é denominada período, e a sua frequência é o inverso do período. São exemplos de ondas ou radiação eletromagnética: micro-ondas, infravermelho, espectro visível, ultravioleta e raio-x. Todas são ondas eletromagnéticas e diferem em comprimento de onda e frequência. Os primeiros relógios atômicos foram construídos na Inglaterra, em 1955. No Brasil, o Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos já construiu um relógio atômico a feixe térmico de césio. Mas como ele funciona? Os átomos partem de um forno semelhante a uma panela de pressão. Este forno está a uma temperatura de 100 graus Celsius e dentro dele os átomos estão agitados. Os átomos saem por um pequeno buraco na forma de um feixe atômico. Ao saírem do forno, os átomos estão em dois estados de energia atômica. Entretanto, queremos todos os átomos no mesmo estado de energia. A solução encontrada foi usarmos o laser. Para isso, usamos um laser com radiação infravermelho, que é denominado de laser de bombeamento, e interage com os átomos colocando todos no mesmo estado energético. A seguir, os átomos entram em uma cavidade que está ligada a um oscilador de micro-ondas. A energia injetada no oscilador é igual à diferença de energia entre os dois níveis de mais baixa energia do átomo de césio. Ao interagir com esta radiação, os átomos irão mudar de nível de energia. Esta diferença de energia está na região de micro-ondas, ou seja, 9.192.631.770 Hz. Assim, ao entrarem na cavidade, os átomos interagem com esta radiação, interferindo no seu estado energético. A energia que os átomos precisam para mudar de estado é fornecida pela radiação que está dentro da cavidade. Ao saírem da cavidade, os átomos que mudaram de estado interagem com um segundo laser de detecção. Eles absorvem os fótons e sofrem uma nova transição, passando para um nível energético bastante instável, e em um curto intervalo de tempo eles decaem e emitem uma radiação. E agora, como saber se o meu relógio está sincronizado? Após interagirem com o laser de detecção, os átomos emitem uma radiação. A radiação emitida é captada por um detetor, que a transforma em um sinal elétrico. Este sinal será enviado a um computador, que fará a correção necessária no gerador de micro-ondas, mantendo o sinal da cavidade em sintonia com o átomo. Após 9.192.631.770 ciclos, o contador marcará 1 segundo. Mas como saber se o meu relógio é bom ou não? As três principais características de um relógio são a estabilidade, a capacidade de reprodução e a acuracidade. A estabilidade é uma medida do quão bem uma frequência permanece constante e depende do comprimento do intervalo de tempo medido. Nos relógios convencionais, essa estabilidade é de 1 segundo em 30.000 anos. A capacidade de reprodução refere-se à independência dos instrumentos de medida de produzirem o mesmo resultado em qualquer ponto da Terra, ou seja, dois relógios devem fornecer a mesma medida. Por isso, é mais vantajoso usarmos átomos como padrão de frequência, e não relógios de sol, água e até mesmo osciladores de cristais de quartzo, pois elas dependem do tempo, material e do método de fabricação, enquanto que os átomos possuem propriedades universais, que são as mesmas em qualquer ponto da Terra, e não envelhecem, e sua frequência de ressonância é invariante e não depende do material e nem do método de fabricação. A acuracidade é o grau com o qual o relógio consegue reproduzir o intervalo de tempo definido como o segundo. É possível fazer relógios ainda mais precisos que esses?
A resposta é sim. E esses relógios são conseguidos quando os átomos estão em baixíssima velocidade. Estes relógios atômicos são do tipo chafariz e funcionam com átomos frios de césio. O relógio tipo chafariz atômico do Grupo de Ótica de São Carlos está em fase final de construção e deverá ter uma precisão maior do que os relógios a feixe térmico. Mas como funcionam os relógios atômicos tipo chafariz? Primeiro, produzimos uma nuvem de átomos frios, mas inicialmente os átomos encontram-se livres na forma de uma pequena nuvem de átomos, onde a velocidade dos átomos é muito grande. Como vamos tornar a velocidade dos átomos mais lenta? Para torná-los mais lentos, os átomos devem ser aprisionados tal que estes não possam mais se movimentar. E isto é conseguido com o auxílio de 6 feixes de laser, que os aprisionam, formando uma pequena nuvem de átomos frios. Em seguida, os feixes são desligados e os átomos são jogados para cima, formando o equivalente a um chafariz. Ao serem jogados para cima, estes átomos encontram-se nos 2 níveis de energia. Para colocar todos os átomos no mesmo nível de energia, usamos uma cavidade de preparação, princípio igual ao que ocorre no relógio a feixe térmico. A seguir, os átomos passam por uma cavidade de micro-ondas. Os átomos continuam subindo até atingirem o ponto máximo e depois descem devido ao efeito da gravidade. Na descida, os átomos interagem novamente com a cavidade, de modo que após estas 2 interações, os átomos mudam seu estado energético. Em seguida, os átomos são detectados com um laser de detecção e emitem radiação que é captada por um detetor. Como é feita a sincronização do relógio atômico tipo chafariz? A sincronização é feita da mesma forma como é feita no relógio a feixe térmico. Os átomos emitem fótons que são transformados em um sinal elétrico. Esse sinal é enviado a um contador que reinjeta o sinal na cavidade de modo a mantê-la em sintonia com o átomo. O átomo faz várias oscilações entre seus 2 estados de energia e após 9.192.631.770 ciclos, o contador marca 1 segundo. A vantagem deste relógio, em face ao relógio de feixe, é que o processo ocorre mais lentamente. Com isso, podemos determinar com maior precisão quanto vale 1 segundo. Será que os relógios atômicos só servem para marcar os segundos? É claro que não. Com o desenvolvimento tecnológico, é cada vez maior a necessidade de transporte de informações em quantidades maiores e mais rápidas, seja nas telecomunicações terrestres, através das fibras óticas, ou na transmissão via satélite, como por exemplo na telefonia celular, na conexão em rede de computadores de todo o mundo, na recepção e transmissão de imagens perfeitas e límpidas. Logo, o tempo de transmissão e de recepção de um sinal é cada vez mais curto e ele precisa estar perfeitamente sincronizado. Esta perfeita sincronização é conseguida com os relógios atômicos. Outra importante utilidade dos relógios atômicos é um posicionamento via satélite. GPS. O GPS é capaz de localizar um navio em alto mar ou um carro em qualquer ponto da Terra, com precisão inferior a 1 metro. Ele funciona com o auxílio dos satélites estacionários, que estão em órbita terrestre a uma distância de 20.200 km da Terra. O período destes satélites é de 24 horas. Em cada um destes satélites há um relógio atômico. Atualmente, há 24 satélites em órbita, com 21 operando e 3 reservas. Para determinar a posição exata, são necessários pelo menos 3 satélites, que determinam a posição da longitude e da latitude em um ponto da Terra, e um 4º satélite é necessário para determinar a altitude.